Olá, comunidade do ISERJ! Estamos aqui de volta com o nosso segundo episódio do nosso podcast Papo de ISERJ. Hoje, o episódio PPP em Movimento. Para o nosso bate-papo, eu tenho a honra de ter aqui como convidados a professora Leila Dutra, diretora do CAP do ISERJ, a professora Thaís Barcelos, que é a coordenadora do SOI, e o professor Adalberto, coordenador do SOP. Eu sou Giovanni Ramos, sou uma mulher preta, com cabelo estilo black, estou vestindo uma blusa clara, com um colar africano e saia toda florida. Atrás de mim tem uma parede clara. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Leila Dutra. Eu sou uma mulher parda, estou com o cabelo preso num rabo de cavalo com trança. Estou vestindo um vestido preto com a pala bordada colorida e estou com pulseiras e anéis. Atrás de mim tem uma parede clara. Boa tarde, eu sou Thaís Barcelos, sou orientadora educacional aqui do ISERJ. Tenho a pele clara, cabelo escuro. Atrás de mim também tem uma parede clara. E estou aqui feliz de poder conversar com vocês para pensar um pouquinho a escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Adalberto, supervisor educacional, sou um homem negro, de cabelo cortado. Didi cortou meu barbeiro. Estou de camisa polo azul, uma calça jeans, e estamos aqui para conversar sobre ISERJ, sobre qualquer questão que for colocada. Estamos à disposição. A nossa proposta para o bate-papo de hoje tem a ver com o nosso dia a dia. Nós estamos em processo de construção do projeto político-pedagógico. Tem sido um momento muito enriquecedor para todos nós. É um momento de construção, é um momento de identificação e que converge para a pauta da nossa gestão, a conhecida gestão Muda ISERJ. A intenção é mostrar o que vem ocorrendo desde que se iniciou a nossa gestão, no final de 2022, e como que esse projeto político-pedagógico, também conhecido como PPP, vem se construindo todos os dias. Por isso, o título que nós demos a esse episódio, PPP em Movimento, que ele não se resume a um documento, mas exatamente a todo o movimento que a comunidade escolar vem fazendo, consideradas as especificidades, consideradas as adversidades. Nós estamos também no momento de muita luta na escola, por condições estruturais melhores, climatização, e a própria construção do projeto político-pedagógico tem no seu bojo um espaço melhor para todo mundo que trabalha e estuda nele. Uma escola mais segura para que os responsáveis fiquem tranquilos, profissionais da educação valorizados nesse sentido, condições estruturais. Nós estamos numa escola belíssima e a riqueza, repito, desse momento é exatamente porque essa construção do projeto político-pedagógico, ela vem considerando todas essas questões, porque elas estão interligadas. E o processo coletivo é a tecnologia da qual a gente não pode abrir mão. Eu vou iniciar perguntando a vocês, para quem ouve, para quem está aqui na escola, para aqueles que também nos ouvem, já tem bastante gente assistindo ao nosso programa, qual é a função do SOI? Qual é a função do SOP? Qual é a função do CAP? Como que isso vem se dando nessa escola que nos últimos 3 anos ganhou uma nova configuração? E principalmente, diante da pauta que a gente vem conversando nesses quase 3 anos, como é que vem se dando esse trabalho de vocês a partir daí? Eu acho que a gente pode partir desse ponto, tá? Leilinha?
Bom, a gente, né, tem um colégio de aplicação e o propósito, na verdade, da nossa chapa, né, então Muda e Zerge, era fazer a integração, porque os segmentos, eles são partidos, digamos assim. A gente tem educação infantil, anos iniciais, anos finais e o ensino médio. E esses 3 segmentos, eles não têm uma, como é que eu posso dizer, uma transição da maneira como a gente esperaria. Então, por exemplo, as crianças que saem da educação infantil para os anos iniciais, seria muito importante construir esse diálogo, essa ponte. Assim como aquelas que saem do 5º ano para o 6º dos anos finais. E isso está um projeto, um processo, para que a gente possa, através dos centros de estudos e podendo, né, unir os grupos, a equipe aqui de supervisão, na pessoa do Adalberto, que é o coordenador, e da Thaís, que é a coordenadora da orientação educacional, junto com os professores, a gente começar a efetivar esse processo diante dessa dinâmica toda, né? Que fisicamente as escolas, elas não estão no mesmo prédio. A educação infantil e os anos iniciais, eles ficam no terreno do Zerge, mas com acesso pela rua Vicente Licínio, e os anos finais ficam aqui com acesso pela rua Marise Barros. Então, fisicamente, são escolas que a gente tem essa dificuldade de acessar como um espaço único. E aí a gente vai tentar, nessa parte da discussão pedagógica, integrar essas escolas, para que a gente possa efetivamente ter um CAP. Perfeito. Eu acho que o papel do SOI e o SOP, a gente trabalha muito articulado, né? Mas o SOI seria o setor de referência para os alunos, né? Então, pensando os alunos não só como indivíduos que estão aqui para adquirir conhecimento, mas são pessoas, indivíduos que estão aqui para se relacionar, né? Tirar isso aqui que está estão aqui para se relacionar, né? Que trazem suas questões, que não é só apenas cognitiva, né? Não estão aqui só para a gente pensar ele como ser que está aqui só para o estímulo cognitivo, mas assim para uma formação cidadã, né? Então assim, a gente está algo que a gente vai para além só do aluno enquanto aluno que está em sala de aula, mas entender aquele sujeito, né? O que ele traz, quais são as bagagens que ele traz, qual a história que ele traz e como isso influencia, né, no processo de aprendizagem dele. Então, assim, você falando dessa questão da transição é muito cara, inclusive para a gente que é do setor, porque a gente faz um movimento, mas eu acho que o que vocês trazem é uma proposta de se pensar essas transições enquanto propostas da unidade. Então não é um setor que vai, né, vir assim, a gente faz, né, às vezes uma visita, né, dos anos iniciais para cá, porque a gente sabe, né, que o 6º ano é uma turma, é algo que assim, eles ficam, a gente não é uma escola de bairro, né, a gente é uma escola que atende uma comunidade metropolitana, né, inclusive de outras cidades. Então, assim, é um prédio que já, né, com a sua história toda, já é imponente, né? Então, isso assusta os alunos que estão chegando, né? Os alunos no ensino médio também, né? Que às vezes vêm de outras realidades, de escolas menores. Então, assim, a gente tenta fazer esse processo, mas eu acho que o que a gente tem que fortalecer é a questão do diálogo, entender que isso tem que ser não só papel de setores, né, algo fragmentado, mas assim, de nós educadores mesmo. Então, assim, eu acho ótimo quando tem propostas, né, como o carnaval, por exemplo, onde os segmentos podem se reunir, comungar junto à festa junina, né? Então, assim, a festa tem um caráter muito importante para isso, né? Enquanto comunidade escolar. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho do SOI.
Muitas das vezes até tem alguns, quando a gente vai para os conselhos de classe, né, as professoras, lá vem eles que estão aqui para passar a mão na cabeça dos alunos. E a ideia não é essa, é a gente trazer um outro olhar para aquele indivíduo. Né? Porque aquele indivíduo às vezes estão passando por outras questões, com questões sérias, né? A gente está vivenciando, a gente vai poder conversar um pouquinho, a gente vive numa sociedade que não está fácil viver. Imagine para as crianças e adolescentes. Então, assim, ajudar nessa formação, né? Para além da formação só escolar, né, acadêmica, de aprendizagem dos conteúdos, né, para fazer às vezes, né, para entrar para o mundo do trabalho, né, porque a gente é uma escola que está ligada à rede FITEC, mas também para as outras etapas de ensino. Mas eu acho que também pensar em um sujeito integral mesmo. E eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho que a gente exerce. Eu também trabalho no município, o município, por exemplo, né, não tem essa possibilidade não tem orientador educacional, né, não tem um coordenador pedagógico que faz toda essa função. Então, assim, é algo que a gente precisa fortalecer esse entendimento mesmo na escola, porque é algo que daqui a pouco pode ser que não se tenha mais essa estrutura, né? Sim. Acho que é um pouquinho. Sobre a supervisão educacional, eu entendo que o corpo docente é o nosso maior parceiro. O meu maior parceiro de trabalho é o professor. A gente presta uma assessoria técnico-pedagógica ao professor. Então a gente precisa estar em diálogo constante com o professor e juntamente com o SOI também, porque o SOI vai trabalhar o aluno, aí os setores se integram, né? Quando envolve professor, aluno, todos os setores vão estar integrados, SOI e SOP. Então a nossa função na questão da articulação do CAP, de a gente conseguir transformar o ISERJ no CAP, é a supervisão, fazer essa integração entre os segmentos, né, junto com o SOI, mas juntar os professores para fazer essa integração. Pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade em calendário, isso está lá ratificado em calendário, né, está registrado a data, a gente vai ter 4 encontros onde isso vai ser possível, a gente poder parar o ISERJ para discutir qualquer questão que a gente entenda pertinente, né, nesse ano letivo. Então a gente vai poder discutir o PPP, inclusão, a integração entre segmentos e qualquer outros assuntos necessários que a gente entenda seja necessário discutir. Sim. Então serão 4 encontros de grande valia. Eu acho que a FITEC acertou nesse sentido de colocar em calendário esses dias para poder fazer a suspensão de aula. E também a nossa função vai além do conselho de classe, né? Vai além de a gente estar cantando nota, resolvendo problema de aluno, mas estar orientando ao professor no seu trabalho, em qualquer situação que ele precise de ajuda, também aos alunos, aos pais, né? Na necessidade a gente atende a todos, pai, aluno, o que vier a gente vai estar resolvendo. Claro, a cada situação vai ter um setor pertinente que vai fazer as tratativas ali, mas a gente sempre trabalha em parceria com todos os setores. Sim. Isso, gente, olha, acho que a gente começou super bem, né? Porque esse processo que a professora Leila traz da integração extremamente necessária, porque a gente assume numa escola muito fragmentada, né? Muito partida, em alguns termos até feudalizada. E até mesmo esse trabalho, que é um trabalho feito com poucas mãos, né? E aquelas que se fizeram possíveis também, ele tem sido uma conquista diária, né? Para que a gente possa, em cada encontro, em cada espaço, assim como esse espaço aqui, que ele está ligado ao processo de divulgação científica, né? Então a gente está produzindo conhecimento aqui, assim como a gente produz na sala de aula, nos espaços, nos documentos, nos artigos acadêmicos. E a intenção é essa, porque a gente ainda não tem, como falávamos hoje na reunião, a escola ideal, né? A gente vive uma crise na educação, a gente vive diante daquilo que o Adalberto acabou de colocar, do centro de estudos, uma resistência que é necessária diante do que o novo ensino médio nos trouxe, que foram as áreas. As áreas, elas não permitem essa
confluência, né? Elas não permitem esse encontro entre os professores nos seus horários com as suas disciplinas. É algo que a gente vem lutando aí há muito tempo e que trouxe, né, para todo o país e todos aqueles que se enxergam como educadores, traz muita tristeza, mas que a luta ela tem que persistir. E aí, quando a gente tem essa possibilidade do centro de estudos, a gente tem que colocar isso como um momento em que, apesar das adversidades, todas as questões, vai ser a chance que a gente tem, né, com o entendimento dos responsáveis, né, que são extremamente importantes no nosso dia a dia, que a escola precisa parar, né, para que ela possa se manter, para que a gente possa se manter como professores, para que a gente possa se manter saudáveis mentalmente, para que a gente possa ter condições de trabalho e nos fortalecermos, né, diante de processos como muita tecnologia substituindo o professor e outras coisas mais. Ser professor e estar numa escola não é uma brincadeira, é algo muito caro, e é muito caro para a gente que está aqui neste processo. Então, é importante esse encontro entre os pares e os ímpares também, né? Os ímpares também são importantes para a gente poder enxergar onde é que as coisas estão acontecendo. E o centro de estudos, ele é um espaço precioso, especialmente para mim, né, que venho de sala de aula, né, construí minha carreira como docente. Eu não fiz prova para ser diretora, né, fiz prova para ser professora da rede. E o centro de estudos, ele é um ganho, ele é uma conquista, né? Assim como o Thaís observa que na rede municipal não existe o cargo de orientação educacional. Por exemplo, na Secretaria de Educação, que é a minha matrícula antiga, de onde eu venho, não existe centro de estudos. Então não tem espaço para dialogar, não tem espaço para você refletir sobre as suas práticas. Você não tem como fazer nenhum tipo de menção a analisar criticamente, por exemplo, a proposta do novo ensino médio. Thaís trouxe algo que também para a gente é muito caro. Aliás, nesses últimos 3 anos, tudo é muito caro para a gente. Que é a forma como a criança, o adolescente, o adulta, são vistos, né? Dentro de uma instituição que se pretende uma escola de qualidade. Que é o sujeito, né? A criança tem que ser vista como sujeito, o professor tem que ser visto como sujeito. E a gente vive tempos em que a nossa subjetividade tem sido sequestrada, né? A gente adoece, a gente tem quadro depressivo, a gente tem AVC, a gente tem a pressão alta, a gente tem um monte de questões que caminham para e passo com o dia a dia dentro da instituição, onde uma grande parte dos professores e profissionais passam o dia todo. E que, ao contrário do que pensam muitos, o trabalho vai para casa, né? Além do caderno, além da prova, aquilo que se tem que pensar para a escola, a reunião que tem que ser feita, as articulações que tem que ser feitas. Então a escola, ela não é aquele espaço que a gente chega na porta e deixa lá fora e entra. Não, você entra com tudo, vem com tudo, isso aqui é o ideal da escola. E aí a gente traz algo que eu sempre repito no ISERJ, que é a riqueza do ISERJ, que é a diversidade e a diferença, né? Diante disso, a gente tem aí uma missão grandiosa, né, que a gente coloca desde o início e que a gente tem sido muito feliz nesse sentido. A gente torce para que esse ano a gente efetive isso de uma forma bem bacana, que é a implementação das leis 10.639 e 11.645, que obriga o ensino da cultura e da história afro-indígena e africana na educação básica, particularmente no ensino médio nos anos finais. Mas as pessoas não são partidas, né? A pessoa preta é preta de segunda a segunda. A pessoa de uma etnia originária o é de segunda a segunda.
A criança que tem um transtorno leve ou severo é de segunda a segunda. Então, as sexualidades diversas, ninguém tem dia da semana para exercer a sua sexualidade de acordo com o Código Civil. E isso está em jogo no nosso processo de formação e, claro, no bojo do processo do projeto político-pedagógico. Não é uma tarefa fácil, considerando-se principalmente que a Lei 10.639, a gente foi para 21 anos agora, se não me engano, né? 2003, 21 anos. Né? Sem a efetiva implementação nas escolas, e a gente já teve a chance de perguntar aqui muitas vezes por que isso não acontece. Né? Se é uma questão da grade, se é uma questão do professor, se é uma questão dos espaços diretivos, se é uma questão da Secretaria da Educação, o que é que não faz com que aquele sujeito, né, que traz saberes e conhecimentos, que vem de diversos espaços, vem gente de todo canto aqui, né? Por que essas pessoas que geralmente, principalmente a população negra, né, considerada a nomenclatura do IBGE, pretos e pardos, estão na sala de aula? O que faz com que isso ainda não tenha sido entendido pela população brasileira? Né? Quando a gente tem episódios muito tristes e perversos, né? O nosso período, né, perverso de escravidão, de objetificação do corpo preto, né? O racismo também é uma tecnologia, ela se sofistica, né? Ela traz processos muito ruins de adoecimento da população, questões que ainda não vieram. Eu espero que a gente consiga um dia trazer isso tanto para as pessoas pretas e pardas, e para os de etnias diversas, como os indígenas. Por exemplo, como é que se dá o cuidado do TEA, né? Do autista que é preto, do indígena? Como é que se trata a questão das sexualidades? Como é que se trata o processo de orientação religiosa e saúde mental? Não é algo muito comum. A gente encontra muitos estudos, mas eles ainda são bem focados em alguns espaços. E a gente está em 2025 agora ainda pensando em como tratar os alunos da nossa sala, devolver a esses alunos e a mim também aquilo que me foi arrancado, que é a minha identidade, dos nossos alunos, de nossos professores, dos nossos colegas, dos nossos antepassados. Mas a história e cultura africana não pode ser pautada somente nesse processo triste, porque nós somos antecessores da humanidade. Nós temos legado, temos saberes, matemática, arquitetura, filosofia, língua, nós temos tudo, né? E aí vem a pergunta: como é que vocês estão vendo isso, esse processo? Ele está caminhando realmente? Vocês, dentro do que vocês observam, a escola tem se movimentado nesse sentido? E, se for possível, o que falta ainda para que a gente não tenha mais que fazer essas falas aqui que precisa implementar? Quem começa? Bem, acho que tem que ser uma mobilização da equipe pedagógica, da direção, para isso poder sair do papel, que não seja um movimento de somente um professor. Então a instituição tem que abraçar a causa pela força da lei. A própria lei já diz, né, que todas as escolas devam trabalhar essas duas leis, né, 11.645 e 10.639. Sim. E como eu falei na reunião no início do ano, está indo além, até porque já virou tema de redação. O tema do ano passado foi, busquei aqui na internet rapidinho, Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Foi o tema da redação do Enem. Então, sim, assim, a escola precisa trabalhar não por tudo que já... Para a questão da sociedade, né, da população negra no Brasil, que é quase metade,
né? E se a gente pensar em questão de conteúdo, cai em prova. Se a justificativa é cair em prova, agora está caindo em prova. Está na redação. Se a preocupação do professor era isso, não cai em prova, não é importante, agora cai. Virou tema. Então, a gente precisa trabalhar, até principalmente uma escola, o ISERJ, localizado no Rio de Janeiro, né, local de chegada de muitos escravizados, está lá o Cais do Valongo, que não deixa mentir. Então, é o que a Giovanni falou. Eu tive a oportunidade de viajar em janeiro, eu fui à África do Sul e eu fui visitar o Cabo da Boa Esperança, o parque. E lá tinha uma exposição Mãe África, que tinha uma coluna de vidro, que tinham vários crânios ali dos hominídeos anteriores, australopitecos, homem de Neandertal, e lá dizia que todos viemos de lá. A origem da humanidade, segundo a ciência, começa ali pela África do Sul, naquelas regiões, pelas cavernas. Então foi a origem ali do primeiro humano, surgiu dali. Então, uma das mensagens que diziam era voltar para a África, era voltar para casa, casa de todo mundo. Do negro ao mais ruivo que está na Irlanda, todo mundo vai voltar para casa e ali. Então ali me fez refletir muito, estando ali naquele lugar, que eu também estava voltando para casa, independente de ser uma pessoa negra, mas qualquer um que estivesse lá estaria voltando para casa. E a gente no Rio de Janeiro, que tem toda essa população que vem para cá, e a gente no ISERJ, como a Thaís falou, é uma escola que não é uma escola de bairro, mas é uma escola que abraça toda a região metropolitana do Rio. A gente não pode deixar de implementar isso no nosso currículo, precisa estar no nosso currículo. A gente precisa falar dessas leis além de um movimento de um professor, mas é algo institucional, tem que aparecer nos currículos e em todas as disciplinas, áreas de conhecimento, você vai poder ver a contribuição da população negra e indígena para a sociedade brasileira. Eu acho que uma das questões assim, maiores quando se trata isso também é a questão da... muitas das pessoas falam, eu não tenho informação, porque quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não se tinha essas discussões. Eu acho que a gente também, a gente enquanto profissional, né, encarar que a gente tem uma certa ignorância. Existem muitas formas de ser e estar no mundo, muitos conhecimentos a isso, que nos foi negado também, né? A partir do momento que é uma hierarquia. Né? Eu fico assim, uma coisa impressionante que eu vi foi há quanto tempo a população, né, indígena vive na Amazônia de forma sustentável. A sua arquitetura sem né, danificar aquele ambiente, aquele habitat, aquilo ali é um conhecimento. Né? E hoje em dia a gente está falando de sustentabilidade, de pensar arquiteturas sustentáveis. Por que não? Aquilo ali é um conhecimento sofisticadíssimo. Sim. Então, assim, eu acho que a gente encarar a nossa ignorância também, né? Eu acho que é fundamental. Porque, assim, é algo que a gente... E isso foi muito importante. Eu me formei, já tem um tempo aí... Estava se começando essas discussões, né? E hoje em dia você vê isso muito mais latente e as pessoas se envergonhando, né? De não saber, tendo que buscar, né? Porque por causa muito de um movimento, do movimento negro, do movimento indígena, né? Que está se colocando e falando assim, olha só, vocês têm que aprender, vocês têm que dar conta, isso é um conhecimento que é um conhecimento, que ele falou, humanitário, né? Então, assim, a gente tem que desconstruir determinadas coisas, né? Então, assim, eu acho que uma das questões principais que a gente tem, principalmente quando a gente fala da questão negra, é a questão que se mistura com a questão religiosa, né? Tudo por uma questão de uma demonização, né? De uma cultura. Então, assim, a gente não vê a importância se a gente traz uma mitologia grega, né? Se a gente fala de Zeus, se a gente fala de orixás, às vezes aquilo é visto de uma outra forma. Então, assim, é um processo educativo tanto para inclusive para toda a comunidade escolar. Porque às vezes os pais chegam, os responsáveis chegam, não entendem aquilo quanto conhecimento. Então, assim, você fazer essa desconstrução é muito importante. Assim, eu vejo um avanço grande, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa entender. E aí eu acho que, assim, quando a gente fala dessa ignorância, eu acho que a gente tem que se deparar, e principalmente o professor tem às vezes, né, tem
esse mal-estar, né? Como é que assim, eu não sei aquilo? E assim, os nossos alunos sabem, às vezes tem muito. Então, você valorizar conhecimentos. Aí você vai pegar o samba da mangueira desse ano, que é né, a cultura banto, diluída da nossa cultura carioca, né? E é isso, o passinho, aquele conhecimento corporal. E isso, assim, eu acho fantástico. Eu tive a oportunidade a gente teve a oportunidade até pela professora Janete de ir num museu e as crianças viram uma série de os jovens, né? Já são adolescentes, para mim. Viram um filme sobre alguma manifestação cultural, eu acho que lá do Nordeste, e eles quiseram apresentar o passinho deles. Então eu acho que assim, valorizar aquilo, eu achei aquilo fantástico, aquilo é um conhecimento, é um conhecimento corporal, né? É um conhecimento que assim, não é todo mundo que consegue fazer aquilo, eu jamais conseguiria. Então assim, a gente também desmistificar o que é, né, assim, o conhecimento que pode estar na escola e o que não deva estar, né? Eu acho que é algo que a gente precisa se aprofundar mais nessas discussões. Certamente. Voltando para casa, né? Pensando isso, aí o Adalberto, assim, eu falei, gente, eu me apresentei aqui no início falando que eu estava com um colar africano, né? Então isso aqui é um presente que a minha filha teve na África do Sul e trouxe para mim, né? Cheio de ancestralidade, tá tudo aqui assim. Então você volta para casa aos poucos. Se a gente puder voltar para casa a partir da escola, seria maravilhoso. Melhor ainda, né? Melhor ainda. E é interessante que a gente, né, enquanto professor, a gente acabou sendo condicionado pelo sistema racista a utilizar o malfadado, aqui meu ponto de vista pessoal, da professora Leila, livro didático. E aí você vai pegar esses livros que trabalham esse apagamento da cultura africana e da cultura indígena. Você vai fazer a análise e o que você encontra ali, né? O que você está oferecendo como ponto de apoio para os alunos aprenderem, lerem, serem iniciados nesse conhecimento. Então, eu acho assim muito questionável que sejamos todos obrigados a adotar livros didáticos, porque eles vêm com cardápio, né, de livros extremamente questionáveis, sob vários pontos de vista, e dizem assim, não, escolham. Escolher. Que autonomia pedagógica é essa se eu sou constrangida, enquanto profissional da educação, a optar por um livro que eu não gostei? Aliás, não gostei de nenhum deles. Mas aí, né, a escola tem que ir lá e validar esse sistema que está ali, né, permeado dessa elite branca, racista, homofóbica, misógina, e está tudo ali naqueles livros. Então, eu acho que a discussão ela tem que acontecer sim, e a gente, enquanto profissional da educação, tem que questionar, inclusive, né, essa democratização do livro didático, porque ele atende a que interesse? Aliás, a quais interesses? E será que realmente esse material, ele realmente vai proporcionar para o meu aluno algum tipo de possibilidade de aprendizado efetivamente nos termos da legislação? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. A Leila traz essa questão do livro didático, isso é algo que a gente, né, atravessa tempos. Porque os livros didáticos, assim como o dicionário, são processos ideológicos, né? A própria forma como o verbete aparece lá no dicionário, o Messaros mostrou uma vez, né, diferenciando alguns verbetes, o que vem para aqueles que são progressistas, né, são verbetes com significações curtas, e para aquele outro lado, principalmente aquele lado que é contra os direitos humanos,
você encontra virtuoses, encontra um monte de coisas legais. Então, assim como os dicionários, os livros didáticos também. E aí, isso nos levaria a uma outra discussão imensa, né, que é o processo de mercantilização e privatização da educação, em que os livros didáticos, eles fazem parte de algumas questões, né, a gente aprofunda no outro dia, de luta não, né, de briga, disputa pelo fundo público, né? O dinheiro público, ele tem que ir para a escola pública. Qual é o sentido da escola pública? Ela é assim, assim, assim. Ah, não, mas aí eu não sou pelo público, eu sou da iniciativa privada, mas eu entendo da coisa pública. Mas se eu não vou me meter lá, mas eu posso me meter na confecção do livro, eu posso me meter nas avaliações standardizadas, pode um monte de coisa. Isso nos leva a um pacotão, porque o livro didático, ele aponta, as literaturas mostraram, né? Os livros que muitos de nós lemos e histórias que nos foram contadas, e o próprio dia a dia, eu estou usando muito essa expressão, né? O dia a dia, que é de atropelo, né? Muitos professores trabalham em 5 escolas, correm de um lado, tem casa, tem vida, né? Pá. E até o tempo de estudar, o tempo de parar, que a gente mesmo nessa gestão, a gente não conseguiu parar para discutir muita coisa, temas, leis e etc. A gente faz no amor mesmo, né? Ó, cada um sabe, juntos saberes, vão ver o que a gente tem. Então, estamos caminhando para o encerramento do nosso bate-papo. Ele abre possibilidades para a gente fazer várias conversas, eu acho que esse é o caminho. E a gente vai tratar do último ponto e também podemos ir direto para os agradecimentos. E encerraremos finalmente com o auxílio luxuoso do professor Tinho. Bom, volto à fala trazida pelo Adalberto, né? Na sua ida à África. Voltando para casa. A gente precisa voltar para casa, pode voltar para casa, a gente pode começar a voltar para casa a partir da escola. A escola é um dos espaços que mais reproduz assédios e discriminações. Isso é muito triste, né? Temos estatísticas muito tristes. O que acontece fora dos muros da escola se reproduz também dentro da escola. E, da mesma forma, muitas dessas questões são silenciadas, sofrem apagamentos pela própria característica do país que nós temos, né? Nós temos um país que não rompeu com o viés colonial e escravocrata. Como eu disse, essas questões elas são sofisticadas. Nós ainda temos nossos senhorzinhos, as nossas sinhazinhas dentro da escola, fora da escola, né? A necessidade do serviçal, o desrespeito às classes sociais num país onde o contraste é perverso, socioeconômico, cultural, o acesso a bens de dignidade, como eu sempre lembro como diz, né, e nos ensina Milton Santos, né, a possibilidade de nos vermos como sujeitos com direitos. E na escola a gente não luta por privilégios. A escola é espaço para a gente entender, compreender e lutar por direitos que estão na lei, né? E esses direitos também eles acabam conflitando com esses assédios e discriminações. Então, na nossa pauta, a pauta dessa gestão, ela traz também a possibilidade de que a gente possa ser uma escola, o melhor lugar para quem trabalha e estuda. Tristemente, nós temos questões, como vocês podem ver aqui nesse banner. Esse banner está em todos os espaços da escola, nas coordenações, na entrada da escola. Ele é imperativo, né? Não é permitido. Por quê? Não é permitido. Mas não só porque não é permitido, é porque a gente também tem que aprender na escola o porquê que isso existe e por que isso continua, né? O racismo, por exemplo. As escolas são espaços, notadamente, mais racistas que nós temos. Isso se reproduz no dia a dia. Isso se reproduz comigo. Isso se reproduz com as crianças, né? Então, nós temos aqui uma luta
que ela vai ao encontro dessa resistência por uma sociedade que ela dê oportunidades a todos, né? Que ela dê dignidade e devolva dignidade. Entretanto, quando a gente encontra essas situações dentro da escola, tem alguma coisa errada. Isso vem passando pelo tempo, 25, hoje nós estamos em 2025, isso ainda acontece, as coisas estão realmente muito erradas, né? Isso aqui se trata de defesa da vida, como eu sempre digo. A luta pela educação é uma luta pela defesa da vida. A gente defende a partir da saúde, a luta pela seguridade social, a luta pela saúde mental, é defesa da vida. E algumas dessas questões aqui levam às fatalidades. Então, para eu ter esse sujeito que eu respeito em sala de aula, porque ele traz saberes, conhecimentos, a gente não tem condições ainda de dar conta de quem são as pessoas para as quais a gente chega numa sala de aula e conversa. Assim como o contrário também é verdadeiro. E todas essas coisas aqui, horríveis, elas estão ali, atravessando o nosso dia a dia o tempo inteiro. É no silêncio, é na criança com a nota baixa, é a criança que chora, né? Além das negligências, como o próprio Estatuto da Criança e Adolescente nos mostra. Diante disso, e nessa luta que a gente vem empreendendo juntos aqui, e dá para dizer com muita alegria que muita gente abraçou essa questão, por se reconhecer, por entender que passa por essas opressões, porque é preciso também entender, identificar, né, o que passa. Muitos não sabiam, né? Os nomezinhos aqui, eu não sabia que passava por isso. Então a gente, desde o início do ano, as primeiras reuniões, nós tratamos disso principalmente com os responsáveis, explicando item a item o que significa isso, com os funcionários terceirizados, que são fundamentais na manutenção da nossa escola. Eles estão na cozinha, na limpeza e na vigilância, na portaria, para que eles possam também entender que todos que estão aqui são fundamentais para que a escola caminhe. Então, diante disso, como vocês acham, ou como vocês estão vendo este processo para que a gente possa reduzir aos poucos, inicialmente pela conscientização, até a sonhada erradicação dessas opressões todas aqui, para que a gente possa deixar o caminho para que a escola caminhe de forma segura, digna, para todas as pessoas que tenham um rosto humano. Leilinha, escolha. Eu acho que assim, o importante, eu acho muito mais legal, porque assim, não foi algo diluído, não foi uma opressão diluída, deu nome a cada um, né? Então, assim, a gente tem vários casos, a gente, principalmente o SOI, que lida com vários casos como esse, mas assim, muitas das vezes vira tudo de é um bullying, mas é um bullying oriundo de quê? Do racismo, é um bullying oriundo da homofobia, da intolerância religiosa. Então, assim, eu acho que apresentar isso, principalmente para os alunos que estão em formação, né, porque assim, a gente que está lá, às vezes a porofobia, o que é? E assim, eles terem coragem de ir lá perguntar, eu acho que é uma grande oportunidade de você entrar num diálogo, né? Porque assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que as opressões são inúmeras, né? E eu acho que isso é importante eles entenderem, porque assim, sentir eles sentem, né? E isso não sabe o nome. Então assim, sentir, quando uma pessoa sofre qualquer tipo, eles sentem, eles sabem, principalmente, eu estou falando assim, principalmente porque eles estão em formação, a gente está falando, eu agora estou mais nos anos finais, está falando de alunos de 11 a 14, 15 anos, que está em plena sua formação da sua subjetividade, né, da sua autoestima. Então, assim, não é à toa os inúmeros casos que a gente tem de autolesões,
de ansiedade, de uma questão assim, porque assim, isso daí está presente e eu acho muito importante eles saberem nomear isso, né? Olha, eu estou sofrendo isso, né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão, né, da escola, é também para eles entenderem que eles são sujeitos de direitos, né? E aonde eles podem buscar, né, auxílio. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, não pegar e diluir numa coisa só. Existem muitas formas, né, muitas questões. O capacitismo, por exemplo, é algo, né, a nossa escola é uma escola que ela preza a inclusão. A gente recebe muitos alunos que têm, né, alunos com deficiência e eles precisam eles têm que ser vistos na sua potencialidade, né? E eu acho que isso tudo permite que eu acho que é o que é mais valoroso dentro da escola, e eu acho que se a gente às vezes tivesse uma escola que tivesse só no território, né, a gente não teria que a diversidade. A primeira coisa que eu lido com eles, que eu converso muito com eles, eu preciso, você já perguntou o seu amigo que está do lado, qual é o território que ele mora, o que ele faz, porque pode ser muito diferente do que eu vivo. E eu acho que isso é muito positivo quando a gente fala, porque, né, eu também tive a oportunidade de estudar numa escola grande que tem essa diversidade, e eu acho isso muito valoroso, porque eu aprendi muito, né, no diferente, com o diferente. Né? Então, assim, eu conheci muito a cidade porque eu ia na casa dos meus colegas que não moravam no mesmo bairro que eu morava. E assim, eu sou muito agradecida por isso. Então, assim, a gente valorizar isso na escola, principalmente a escola que a gente tem, que tem essas características, e garantir isso mesmo, né? E falar isso se sentindo orgulhoso. Olha, eu vivo numa escola que é diversa, eu tenho oportunidade, né, de conviver e de aprender. Porque assim, né, tem questões que pela minha experiência de vida eu nunca vou dar conta. Então eu tenho que saber escutar, saber fechar minha boca, escutar e tentar me solidarizar com a pessoa, mas assim, eu não vou chegar naquela complexidade. Então eu acho que isso é muito positivo. Eles desde muito pequenininhos já saberem nomear, né? E um dos trabalhos assim, do SOI que eu acho que é mais bonito, assim, que às vezes a gente nem... é a questão da representação de turno, representantes de turno. Então eu acho que assim, eu sempre falo muito, e para mim é muito caro isso, né? Porque eles estão nesse exercício da democracia, e para a democracia a gente precisa entender que a gente está num país diverso, né? E que a gente precisa valorizar isso, ver isso com olhos positivos. Então, assim, eu fico muito feliz de a gente trazer isso e eu ter alunos que, por exemplo, mesmo de depredação do patrimônio público, eu sempre falo isso, muito nessa questão. Aí eles até zoam, vocês sabem quem isso daqui, como isso daqui é comprado, isso aqui é patrimônio da sociedade fluminense. Fluminense? Aí assim, eles são pequenininhos, né? Fluminense, mas eu sou Flamengo. Eu falei, não, Fluminense que a gente está, não é nem só da cidade, não é só da cidade, né? É do estado. Então, assim, é assim que a gente, no concreto, né, a gente vai lidando. Eu acho isso muito bonitinho, que eu tinha um aluno, não esqueça, que ele sempre falava assim, olha aqui, Thaís, tá vendo? Não estou cuidando daqui do patrimônio, da sociedade fluminense. Aí eu falei, ele falava isso pra brincar comigo. Mas assim, é claro que isso ficou, de certa forma, pra ele, e eu acho que isso também é muita função da escola. Reverbera. E eu acho assim que o importante disso é a gente mostrar que a escola não é espaço de naturalização de todas essas práticas horríveis, né, que a nossa sociedade, né, está imersa nisso, afundada, afogada, né? E então a gente não pode naturalizar, porque se a escola é um reflexo dessa sociedade, sim, mas aqui a gente não vai mais, né, permitir nem compactuar
com essas práticas. Então, eu acho que isso é muito importante. E essa questão do capacitismo, né? Nós temos 170 alunos incluídos na educação básica, né? Digamos assim, as necessidades visíveis e as invisíveis, são 170. Então, isso é muito importante, né? E isso é uma questão que a gente não pode prescindir. Até porque esses alunos, né, eles vêm de algum lugar, eles pegam ônibus, eles pegam metrô, né, ou eles são trazidos pelas famílias, e eles precisam, né, perceber que a escola é espaço de acolhimento, sim, né, com todas as nossas questões de carências e dificuldades, mas que a escola é um lugar seguro e é um lugar onde ele pode ser quem ele é. A gente passou, não esqueceu de falar, que na semana passada a gente fez a Semana de Valorização da Mulher. Então algumas questões daí já foram tratadas, né? Quem olha esse banner pode achar, hoje o mundo está muito chato, né? As pessoas falam muito isso. Né? Mas é aquilo que eu falei anterior, voltando para casa, é voltar para o nome. Mas algumas pessoas sofriam tudo isso aí, mas às vezes elas só queriam ser chamadas pelo nome dela. Aquele que a gente chamava de rolha de poço, de não sei o quê, ele não queria que queria que seja chamado de José, que é o nome dele. Sim. Mas às vezes ele aceitou, está numa condição ali de aceitar aquele apelido por estar num grupo, para ele poder ser aceito. Mas se você for ver, né, às vezes é uma pessoa que tem uma mágoa ali de anos anteriores, da infância, da adolescência, que ele não queria ter passado por isso. Então, é importante a escola poder trabalhar, né, todos esses temas, combater, né, fazer a formação com esses alunos e quando for necessário, aplicar medidas disciplinares também, que é importante a gente falar que a certas ações caberão medidas disciplinares. Não, e Adalberto, até é importante dizer, porque assim, uma coisa na escola a gente ainda está no espaço de formação, né? Fora da escola, eu falo muito isso para eles. Eu falei assim, a gente aqui ainda está conversando, né? A gente está querendo o diálogo, a gente está querendo que você entenda. Na rua, né? No contexto, às vezes, fora, não vai ser assim, né? Não vai ter esse espaço de acolhimento. Até a questão da coisa problemática. Então, assim, isso tem que ser explicado mesmo, tem que dar o nome, né? Isso daí, o que a gente está tratando disso aí, a gente está tratando de coisas aí que são crimes, né? São crimes dentro da sociedade. Então, assim, são coisas que eles precisam entender da gravidade, né? Gente, obrigada. Vale dizer que esse banner ele faz parte de uma das comissões que foram criadas esse ano. É uma comissão para o projeto político-pedagógico, a outra comissão de revisão do regimento, né? Do ISERJ, e essa que é a comissão criada contra assédios e discriminações. E nós estamos em processo de elaboração de protocolos, né? Eu acho que é um grande passo para a gente, como escola, né? Até mesmo dentro da sociedade fluminense. Que não é Flamengo. Para que a gente possa, né, se sentir seguro, não ser silenciado e sermos, né, do jeito que nós quisermos ser, felizes, respeitados, né, com os nossos direitos também respeitados. A gente vai, então, encerrar, tristemente, né? Alegremente, aliás, alegremente, porque a gente tem o que eu costumo chamar de auxílio luxuoso do Tinho. E agradeço a vocês da comunidade, a assistência a esse programa, a esse nosso episódio. Passo a palavra para as professoras se despedirem também e até o próximo episódio. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade e seguimos juntos para que a gente possa fazer dessa escola um lugar melhor, né? A cada dia na luta para que essas práticas, né, esses crimes não sejam praticados aqui dentro e que não se perpetuem do lado de fora. Agradeço também por poder participar, né? É sempre bom a gente poder conversar, ter esse espaço de diálogo, né?
E assim, dizer que estamos aí, porque é importante mesmo a gente ter esse espaço de troca, né? Porque já é muito difícil, né? A vida na escola também não é fácil, né? Principalmente para quem está trabalhando nela. Só agradecer pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Precisar, estaremos de novo. Vou precisar. Vamos lá, Tia.